Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente da Costa Oeste. Você que está acompanhando a gente aí, não esqueça de inscrever no canal. Enfim, dar a sua opinião, participar. Nosso telefone aí do WhatsApp, 385-52-97931 385-529-7931. Stick around, não vai embora, a gente volta trazendo muita coisa legal nos próximos blocos. A gente está indo despacito, mas vamos falar um pouco sobre a relação do acordão com Sérgio Moro, que não quer liberar o processo do sítio de Atibaia, juntamente com o Instituto Lula e algumas cláusulas da Odebrecht para os juízes de São Paulo. A gente sabe que é uma máfia, ali a República Federativa de Curitiba, juntamente com o TF4, Barroso, Raquel Dodge, Michel Temer, o Bretas e o Rodrigo Janot, os seis que estão fazendo parte, sem falar no Dallagnol, que fazem o time da Operação Tarefa Lava Jato, literalmente, que foi concominada para poder acabar realmente com todas as ações sociais. Então vamos lá. Bom, Palocci vai fazer a delação premiada porque ele está cansado de ficar lá. Já está chegando a 2 anos de cadeia. Ele foi condenado a mais de 12 anos de cadeia por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enfim, inventaram um texto. Essa é a ideia. Daqui a pouco já Disseu, depois a Dilma, Lula já está lá, mas pode voltar para cá e a gente vai estar mostrando para você então a conclusão desse estádio de exceção. A Globo já tem as informações, solta o áudio literalmente, e o juiz Sérgio Moro, que é um juizinho de primeira instância, que não tem competência, a gente sabe muito bem. Aí eu faço a pergunta para você, e a gente tem que entender isso para que não haja dúvida. Onde há dúvida, a fé não pode ser edificada. Então você que está assistindo aí tem que espalhar. Já que a justiça é uma só, então por que ele está se negando a distribuir, ou seja, voltar os processos que estão em Curitiba na mão do TF4, claro, do Sérgio Moro, que recebeu dinheiro, claro, das grandes incorporações para acabar, não com Lula, com você, tá lesando a pátria, literalmente, como eu já falei, é o pobre que tá aí. Depois do golpe não aconteceu nada pro pobre. A gente viu que as taxas de juros de cartão subiram, a gente viu que o Santander faturou bastante, a Amazon explodiu, tá ganhando muito dinheiro, enfim, a gente vai mostrar mais a nossa parte do Banco Central, de economia, logo em outros vídeos, para que você realmente possa perceber o que está acontecendo. Então, o que existe é um controle político, que a gente sabe muito bem, porque é uma jogada política do judiciário, justamente com o MP, que é o Ministério Público de Curitiba. Então, a condenação é lícita, porque o princípio do juiz natural, ele não age como deve ser feito. Então, a Rede Globo, através desse estádio de exceção, ele é incompetente para poder julgar e não aceita com o STF. Então, vamos lá, gente. A gente, novamente, precisa entender isso. O STF já está batendo de frente por causa do ego do Sérgio Moro. Ele se vendeu, ele acha que ele é um juiz universal, que ele responde por todos e por cima de todos, ele homologa acima da Constituição e ele acha que ele pode tudo, porque por detrás dele estão as grandes incorporations, a CIA, a FBI, que estão destabilizando literalmente o Brasil. Então a conclusão dessa exceção no sistema de justiça do estado de exceção é um paradigma pós-guerra, como já expliquei para você, que foi direcionado para os países da América do Sul, ou seja, os países que foram destabilizados através de exclusão dos direitos da sociedade através da exceção, que vaza. Então o processo do ex-presidente Lula, ele não tem medidas, ele é atípico de todos os hábitos do processos, ele é ilícito, inexistente e é frontalmente fora da lógica e da ordem da lógica na origem constitucional. Deu para pegar aí? Então a gente novamente precisa entender isso.
Você que está assistindo aí tem que entender. Então nós vimos aí um STF que acordou, que está querendo fazer realmente de acordo com a Constituição. E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que colocar na mente da gente. Não se interpreta a Constituição pela lei. Ou seja, se interpreta a lei pela Constituição que tem que ser, que reza, que tem que ser visada, literalmente, dentro do Estado republicano de direito no Brasil. Pelo contrário de exceção, através do lawfare, como já expliquei para vocês. O que é o lawfare? Já expliquei para vocês em outros vídeos. São estratégias judiciais para poder acertar o alvo certo através de Problem, Reaction, Solution, como já expliquei. Problema, reação e solução. Causa-se o problema, mostra o problema através da mídia para a sociedade, dizendo que teve golpe, que teve falcatrua, que teve isso, que houve aquilo, e faz os desvaziamentos da Constituição. Então o juiz ele não pode julgar de acordo com o que ele pensa, do que ele acha. Existe uma Constituição e a gente tem que entender isso. Ele não pode julgar de acordo com a onda moral. Entendeu? A gente não pode ir dessa forma. E nós, cidadãos brasileiros, nós precisamos bater de frente. É por isso que o Brasil está assim, porque ninguém consegue participar na sociedade. As pessoas estão adormecidas, tiraram fora do eixo. O brasileiro não quer participar, ele está aceitando o golpe e está aceitando e acha que as coisas vão melhorar para frente. Esquece. E outra coisa importante, sempre fica dependendo um do outro. Então só para a gente ter uma ideia aí, para a gente fazer uma análise aí das coisas que aconteceram no passado, só para você ter ideia através do estado de exceção, nós, novamente, precisamos entender isso. Foi feito o golpe com a ajuda de Washington, e você que está aí, Sérgio Moro trouxe as ideias daqui. A delação premiada foi criada em 1998, que ajudou a Itália, através de Franco Busquetta, a trazer vários italianos da máfia, e eles desvendaram muita coisa. Só que a delação premiada é feita aqui e ela é homologada com notary, porque aqui não tem cartório. E no Brasil existe cartório. Só que o Sérgio Moro levou e ele desovou, ele fez de outra forma, ele transcendentou acima, ele homologa acima da Constituição, porque ele acha que ele é um Deus universal e ele vai cair, literalmente. O dia que ele passar aqui, ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Então, não houve, pós-golpe, crime de responsabilidade fiscal que houve com a Dilma. O problema é que a bancada do PT, a esquerda, tremeu na base e os parlamentares bateram de frente. Então, não houve ilegalidade. Ilegalidade de pedalada fiscal não é crime de responsabilidade, gente. É um exagero, o quê? Do plano para perda do mandato, e é um exagero dos parlamentares. Então, o que houve foi uma ilegalidade, mas nada grave, porque a própria lei tem sentido e ela não pode ser interpretada como a gente acha. Então, a lei da responsabilidade fiscal, uma coisa importante, fala que determina que as prioridades são o quê? As questões sociais. Então, as pedaladas fiscais, só para você fazer um refresh, para vocês back and forth, voltar para trás. As pedaladas fiscais elas foram feitas para cumprir as responsabilidades públicas, para poder ajudar. Então a Dilma ela falou assim, ó, Caixa Econômica, adianta o fundo rural, adianta aí o dinheiro para a gente pagar o fundo rural do pessoal do Nordeste, enfim, de vários lugares, e adianta o dinheiro para a gente pagar o Bolsa Família. Então eu estou colocando na parte que a gente tem que entender, e a gente precisa entender isso, gente. Então tem que ser cumprida essa responsabilidade, porque se a lei é interpretada na Constituição, não é dessa forma que as pessoas estão se distinguindo literalmente daquilo que foi colocado para a mídia. Não se interpreta a Constituição pela lei, e sim se interpreta a lei pela Constituição. Então o que eu quero mostrar para vocês, eu vou explicar o que é pedalada fiscal, o que foi que aconteceu com a Dilma no próximo vídeo, você vai estar acompanhando a gente aí. Mas o mais importante disso tudo é que você tem que entender que é essa barbárie dessa tirania que está acontecendo no Brasil. Você vê, o STF pede os processos do Lula, que são literalmente para ser julgados, são legalmente para ser julgados em São Paulo.
o cara bate de frente e não responde. Aí ele pega o Palocci não aguenta mais, a Globo puxa os vídeos, já puxa os áudios para colocar, para escancarar, porque felizmente, você que está assistindo aí, e muitas das pessoas não sabem, não tem internet, e tem gente que não sabe nem ligar o computador. O Brasil tem 40% de internet ativa. Você que está me assistindo através da sua internet, que às vezes é lenta, ou às vezes é através do celular, o pré-pago mais caro do mundo é esse que você está pagando. Você já está pagando 30% só para estar ouvindo aí. Então a gente tem que entender isso, gente. Então a delação premiada que o Palocci vai falar, vai colocar aquilo que o Sérgio Moro quer ouvir. Ele não quer ouvir falar da Globo, dos escândalos da Globo, de empresários que estão envolvidos, de bancos, setores financeiros, literalmente. Isso ele não vai querer ouvir. Ele vai querer falar, ó, você quer sair da cadeia? Coloca o dinheirinho por debaixo da mesa. Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, ele explicou como funciona a empresa, a incorporação de Sérgio Moro referente a isso, a delação premiada. Inventa uma historinha contra o Lula e a gente continua lá. Então existe uma barbárie, uma tirania no país através do estado de exceção, e a gente sabe muito bem que existe uma fraude no processo democrático. Então a tirania, ela é incompatível com a vida civilizada. E nós precisamos entender novamente o que está acontecendo. Então, Palocci vai fazer a delação premiada. Sérgio Moro, ele não é bobo, entendeu? Ele sabe muito bem quais são as cartas que tem que colocar, e o STF está batendo de frente. Espero que o STF cumpra realmente, como eu dei o exemplo ontem. É o filho, é a esposa, nós temos que cumprir a lei, a Constituição que foi promulgada em 1988, que foi rasgada dentro desse estado de exceção. Juiz não é lei, ele não pode interpretar da forma que ele acha, da forma que ele é e da forma como ele quer e da forma que está rolando na sociedade. É totalmente o processo. É altamente criticado por vários juristas, a gente sabe muito bem disso, e a gente sabe muito bem que o princípio do juiz natural, ele tem que ser julgado onde foi cometido o ato, e a gente sabe que não foi cometido. A venda do triplex, a palhaçada que foi criada por Sérgio Moro. Então, a gente vê que Sérgio Moro está colocando o Palocci como refém para poder incriminar mais o Lula. A gente vê que a juíza lá também não determinou a entrada do médico para poder examinar o Lula. Então a gente está vendo aí o estado de exceção dentro do Brasil. Daqui para frente, se você não abrir os olhos e participar da sociedade, as coisas vão ficar pior. Mas eu tenho certeza que Gilmar Mendes, juntamente com o STF, eles vão dar uma relida na Constituição, vão se conscientizar. A gente sabe que é um jogo, o Ministério Público e o Judiciário está sob controle político, literalmente, e a gente vai bater de frente. Robert for International Postal Research, stick around, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.